Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Hoje nós estamos aqui para gravar uma aula para vocês a respeito de lavagem de vidrarias de laboratório e também descarte de resíduos. Então a gente espera que vocês aproveitem, vocês podem acompanhar uma leitura mais atenta, fazer uma leitura mais atenta também na apostila que vocês receberam e a gente espera que vocês aproveitem. Em qualquer dúvida, nós podemos esclarecer e conversar mais no momento da aula. Vamos lá? Bem, limpeza de materiais e descarte de resíduos de laboratório. Eu vou ler a pequena introdução que está aqui, porque ela está bem resumida, mas está bem clara, bem explicada. A limpeza correta de todos os materiais a serem utilizados em um trabalho prático é de extrema importância na garantia da qualidade dos produtos obtidos e dos resíduos das análises realizadas. Os problemas provenientes da geração de resíduos, tanto na produção industrial como nos laboratórios, afetam significativamente todo o processo industrial. As formas de tratamento desses resíduos normalmente contribuem muito para a elevação dos custos industriais, porém, são de extrema importância para a garantia da qualidade do ambiente e da saúde da população. Os novos programas de qualidade implantados nas grandes empresas vêm propiciando medidas de controle e tratamento de resíduos e a melhoria das condições ambientais. Nesse sentido, novos processos e substâncias têm sido desenvolvidos a fim de eliminar possíveis fontes de poluição. Mais do que nunca, nos dias de hoje, torna-se indispensável que as pessoas diretamente envolvidas nos processos industriais tenham uma consciência crítica e atitude rigorosa no seu trabalho, procurando colaborar para diminuir ao máximo a geração de resíduos, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida de todos. Aqui eu gostaria de fazer um parêntese e um pequeno comentário. Até alguns anos atrás, não se falava muito em meio ambiente. Então, as indústrias produziam de qualquer forma resíduos e elas jogavam em qualquer matinho próximo. A grande população de empresários brasileiros viam tratamento de resíduo como custo, só enxergavam aí o custo, quer dizer, ia encarecer o processo deles. De uns anos para cá, essa consciência vem mudando bastante. Hoje, a preocupação com o meio ambiente já é bem grande, não se joga mais os resíduos em qualquer lugar, faz-se tratamento dos resíduos. Aumenta o custo? Aumenta o custo. Mas, em compensação, os benefícios que isso traz para toda a população que mora ao redor daquela empresa é bem grande. Então, compensa bastante. Mesmo os trabalhadores, né? Aquele pessoal que trabalha na empresa agora já não estão tão sujeitos a esses malefícios como até então, porque hoje se preocupa muito mais com a destinação desses resíduos. Bem, primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre a limpeza dos materiais. Aqui tem um passo a passo para a limpeza. 1. Lavar todo o material antes do seu uso. No caso de precisar serem reutilizados, repetir sua lavagem. 2. Sempre que possível, é conveniente o uso de escovas apropriadas na limpeza dos materiais. Então, esse é um tipo de escova normalmente utilizado, chama cepilho. Existem cepilhos de vários diâmetros e vários tamanhos. 3. Na lavagem dos materiais deve ser utilizada uma solução de detergente comum. Depois de limpos e enxaguados, de 3 a 4 vezes com água corrente. E depois com água destilada, também de 3 a 4 vezes. Secados em estufa ou na temperatura ambiente, dependendo do material. Aqui na escola a gente não usa secar nada em estufa. Materiais volumétricos, quer dizer, materiais usados para medir volume, também é desaconselhado o uso
da secagem em estufa, que o material acaba dilatando, né, e contraindo. Como ele é próprio para medir volume, então a gente evita esse desgaste do material para ele se manter mais íntegro na sua medição de volume. Na limpeza de materiais de vidro, nos quais o uso de detergente comum mostra-se ineficiente, são usadas soluções alcalinas, como detergentes alcalinos ou solução de alcoolato de sódio ou de potássio, preparada a partir da reação entre hidróxido de sódio ou potássio, ou até sódio metálico e álcool etílico. Então, aqui nós temos uma solução de alcoolato de sódio. Essa é uma solução de coloração âmbar, uma coloração castanha, que a gente utiliza na remoção desses resíduos, desses materiais. Mas primeiro a gente lava com detergente comum. Se não deu certo, se não foi eficiente a limpeza, a gente pode então fazer uso de um detergente alcalino. Existe no mercado várias marcas de detergentes alcalinos, são caros, não são baratos, ou a gente faz a solução de alcoolato no próprio local de trabalho e utiliza. 5. Na utilização de alcoolato, deixa-se de molho a vidraria na solução por alguns minutos. Varia aproximadamente de 3 a 15 minutos, devolvendo em seguida a solução para o frasco original e enxaguando a vidraria com água corrente, em seguida com a solução diluída de ácido clorídrico, mais ou menos 0,01 molar, e finalmente com água destilada, no mínimo 3 vezes. Então é o seguinte, essa solução é uma solução fortemente alcalina, ela acaba atacando o vidro. Então, quando eu limpo a vidraria com essa solução, não adianta eu simplesmente enxaguar com água. Eu tenho que também neutralizar as paredes internas, porque elas vão ficar alcalinas. Então, eu enxago primeiro com água destilada para remover, com água corrente para remover o excesso de alcoolato que ainda ficou nas paredes. Daí eu neutralizo internamente as paredes, usando uma solução de ácido clorídrico bem diluída, que eles estão disponíveis nas bancadas, olha. Esse daqui é o HCl para limpeza, e esse daqui é o detergente comum, e essa é a solução de alcoolato, que normalmente fica lá na capela. 6. A secagem dos materiais de vidro de laboratório pode ser feita em estufa até 80 graus. Porém, materiais volumétricos devem ser secados naturalmente ou através do uso de líquidos bem voláteis, como acetona, corrente de ar, também seria possível secar, mas normalmente a gente não seca. Eu coloquei uma observação que eu acho muito importante, que é quanto à eficiência do enxágue, porque tem gente que acha que para enxaguar bem, basta enxaguar com muita água. Não é. Isso não é verdade. A eficiência do enxágue, ele está no número de enxágues que você faz. Então, enxaguar de 3 a 4 vezes com pequenas quantidades de água é muito mais eficiente do que enxaguar uma vez só com muita água. A mesma coisa quando você utiliza água destilada. Não se utiliza aquele montão de água destilada ao mesmo tempo. Você utiliza enxágues com pequenas porções e repetidas vezes. Também de 3 a 4 vezes. Normalmente 3, mas se der para enxaguar 4, eu acho melhor. Há alguns anos atrás, a gente usava uma solução. Essa solução era um espetáculo para a limpeza de materiais. Ela era muito mais eficiente do que, por exemplo, a solução de alcoolato. A solução de alcoolato demora mais.
para remover os resíduos internos do material. Era a solução de sulfocrômica. Era uma mistura de ácido sulfúrico com dicromato, né, de potássio, queimava até a alma da gente, mas ela era um espetáculo para a limpeza dos materiais. Você limpava e em pouco tempo as paredes internas ficavam perfeitamente limpas. O líquido ele escoava com bastante homogeneidade, descia aquele filme líquido íntegro. A solução de alcoolato não nos oferece isso. Então eu preciso deixar mais tempo de molho nessa solução e um dos problemas é que essa solução ataca a vidraria, né? Com o tempo essa vidraria vai ficando turva, que é exatamente um desgaste por ataque químico mesmo, né? Essa solução de sulfocrômica, ela deixou de ser utilizada porque ela é muito poluente. O crômio, ele é um poluente muito importante e de difícil remoção, de difícil destruição, principalmente o cromo 6. O princípio era assim, você tinha crômio 6 na solução, a solução era castanha. À medida que você estava usando o crômio, ele reduzia para 3+, e aí ele ficava verde. Acontece que mesmo ele estando verde, ainda na solução ainda tinha crômio 6. E quando você ia fazer o descarte disso, você acabava poluindo com o crômio 6, que é o poluente de maior dificuldade para a gente remover, destruir. Então, ele acabou deixando de ser usado por esse motivo. As pipetas, normalmente, a gente pipeta o alcoolato. Uma pipeta boa para uso, ela não deve ter retenção de líquidos. Deixa eu primeiro mostrar o que é retenção de líquidos. Retenção de líquidos, olha, é isso que a gente vê no gargalo desse balão, olha. Tá vendo? Aparecem aqui gotículas de água. Então, se eu tivesse com uma solução aqui dentro, seriam gotículas da minha solução, que acabam interferindo no volume. Então, se eu preparei, por exemplo, 100 ml de uma solução aqui, quando essas gotículas se juntarem aqui, o volume vai ser maior que 100 ml. Bem, se eu erro no volume, eu erro também na concentração. Então, aqui, olha, o líquido ele precisa deslizar como um filme. Não podem ficar essas gotículas. E isso é comum da gente perceber em provetas, pipetas, buretas, balões volumétricos, principalmente materiais volumétricos, né? Aí a coisa fica meio crítica mesmo. Então, sempre que a gente perceber que está havendo retenção de líquidos, a gente precisa providenciar a limpeza correta. Então, uma pipeta, por exemplo, essa aqui é uma pipeta volumétrica, olha. Eu encaixei aqui a pera, vou mergulhar na solução de alcoolato. E eu deixo aqui por alguns minutos, de 5 a 15 minutos, mais ou menos. Não existe um tempo muito certo, porque depende do material que está deixando suja a pipeta, né? Pode ser um material mais gorduroso, um material mais sólido, que ficou aderido à parede. Então, depende muito do que a gente quer remover. Mas as pipetas, em geral, seja ela volumétrica ou graduada, a gente introduz essa solução e deixa um tempo lá para que essa solução de alcoolato remova esses resíduos. O ideal seria que a gente tivesse aqui uma proveta pesada de vidro
grande para que eu pudesse encaixar várias pipetas e aí não haveria o risco de tombar. Aqui na escola, com os alunos, a gente pega uma bandeja, coloca a solução de alcoolato e mergulha as pipetas, elas ficam na horizontal. De vez em quando a gente movimenta, né? E com isso a gente consegue limpar várias provetas, né, de todas as equipes ao mesmo tempo. Bem, no caso de um balão volumétrico, eu limpo com detergente. Eu já havia falado em aula passada que o detergente, a gente coloca água para que ele não tenha uma viscosidade muito alta, porque senão é de difícil remoção. Faço esse movimento, uso o cepilho. Eu posso limpar dessa forma o gargalo. O cepilho eu posso dobrar um pouco para limpar o bojo, né? A parte do balão, essa parte aqui de baixo, ajuda bastante. Enxago com água corrente. Depois que eu removi totalmente a espuma, que eu acho que já está bem enxaguado com água corrente, eu uso então água destilada, mas reparem que são pequenas porções, olha. Enxaguei uma, deixo escoar totalmente, 2, de novo, deixo escoar totalmente, 3, e se houver tempo para o quarto enxágue, a gente enxágua 4 vezes. Depois de enxaguado, a gente olha o material. Se tiver retendo líquido, esse aqui não está, mas se tivesse retendo líquido, então eu consideraria que ele não está limpo e faria aqui agora uma limpeza mais enérgica, por exemplo, com alcoolato de sódio. Bem, mas vamos imaginar que não tenha sido, que a limpeza não foi eficiente. Se a limpeza não foi eficiente, então eu vou limpar com a solução de alcoolato. Agora, a solução ela já está pronta. Eu não vou colocar um pouquinho de alcoolato e água. Não vou diluir. Eu vou simplesmente encher. Quando eu vou transferindo, olha, eu já procuro ir girando o material. E aí eu tenho 2 alternativas e as 2 estão corretas. Eu posso colocar um pouquinho, como eu coloquei aqui, posso colocar a tampa, de tempo em tempo eu faço esse movimento. Durante esses 15 minutos, de tempo em tempo eu venho aqui e faço isso. Ou, se eu não tenho tempo de toda hora vir aqui movimentar, né, para pegar em todo o gargalo, eu encho até a boca. Para os alunos que ainda não têm tanta habilidade assim com os materiais e com as soluções, seria indicado o uso de luvas, porque essa solução ela é bastante cáustica, ela acaba queimando a pele. Então eu deixo esse balão dessa forma. Bem, no caso de balões desse tipo, a mesma coisa. Eu posso limpar com o cepilho. Até eles encontraram aqui um cepilho mais grossinho, olha, que me permite lavar bem. Para limpar toda essa parte, eu posso dobrar levemente. Com isso eu consigo fazer com que ele pegue mais toda a parede interna, na parte de baixo.
enxago 3 vezes com água comum, 3 vezes com água destilada. Eu estou falando 3 vezes com água comum, assim, depois que saiu totalmente no visual a espuma, aí 3 vezes com água corrente e mais 3 vezes com água destilada. Se eu perceber que a limpeza não foi eficiente, a mesma coisa, eu procedo a limpeza com a solução de alcoolato também. Bem, pessoal, a gente deixou aqui 10 minutos. Vou remover a solução. Eu posso simplesmente tirar a pera, né? Essa solução aqui, eu volto para o frasco de origem e utilizo essa mesma solução até que se forme uma camada bem grossa de um material viscoso escuro. Quando tiver bastante esse material viscoso escuro, aí então eu deixo de usar. Bem, removo com água corrente. E essa solução aqui, que estava aqui dentro de alcoolato, ela deixa as paredes internas muito alcalinas. Então a gente precisa neutralizar isso com a solução de HCl. Então a gente pega a solução de HCl, que normalmente fica ali na prateleira, transfiro para um becker. De novo, utilizo a pera e aí é rápido, é neutralização por contato. Então, aspiro o HCl. Deixo ir até lá em cima, mas não chegar na pera. Então, ela já está neutralizada. Descarto. Ao invés de encher até a boca, eu tenho aqui uma outra opção. Coloco só um pouquinho de HCl. E aí eu faço esse movimento, olha. Também eu estou neutralizando. Essa solução de HCl, da mesma forma que a solução de alcoolato, ela também não é descartada. Ela é devolvida ao frasco de origem. Porque essa é uma solução só para limpeza. Bem, agora que eu vou terminar o enxágue. De 3 a 4 vezes com água corrente. A pipeta não é um material muito fácil de limpar, eu preciso fazer esse movimento, olha, para conseguir enxaguar toda a parede. Bem, com água corrente já foi. Agora com água destilada. E aí eu procuro enxaguar também pelo lado de fora. A hora que a gente coloca a água destilada, a gente procura ir girando, olha, para enxaguar toda essa parte de cima com água destilada. Então, essas pipetas volumétricas são colocadas aqui nessa estante, onde existe aqui 3 pipetas para cada equipe. Essas equipes estão numeradas de 1 a 6 e existe também uma bureta para cada equipe, que também está numerado aqui em cima de 1 a 6. E do outro lado do laboratório tudo se repete,
para as equipes de 7 a 12. E agora alguns procedimentos práticos para a gente fazer o tratamento dos resíduos gerados aqui no laboratório, tá? Aqui são 6 passos, mas eu não vou nem acompanhar porque são tão simples. E aí a gente faz o seguinte: todo resíduo, toda sobra de ácidos e bases gerado nos experimentos, a gente deixa um becker aqui do lado e mistura todo o ácido com toda a base. Esses ácidos com bases, eles vão reagindo. No final da aula, a gente mede o pH. Se tiver básico, coloca mais um pouquinho de ácido para neutralizar. Se tiver ácido, coloca mais um pouquinho de base também para neutralizar. E uma vez neutralizado, você pode jogar na pia. A não ser que seja ácido fluorídrico, mas aqui a gente não trabalha com ácido fluorídrico, porque o ácido fluorídrico ele ataca vidro e ataca cartilagem. Então, ele é perigoso para as mãos e principalmente essa ponta do nariz, orelha, isso é facilmente atacado pelo ácido fluorídrico. Como a gente não trabalha com ácido fluorídrico e alguns ácidos muito tóxicos também, como o ácido cianídrico, a gente também não trabalha. Esse também eu não poderia estar misturando, porque ele é muito volátil e a pessoa poderia se contaminar com ele. Mas do que a gente trabalha aqui, basta misturar tudo e neutralizar no final. E ele pode jogar direto no ralo, tá? Porque deixou de existir o ácido e a base. Bem, outras soluções que a gente poderia estar usando seriam as soluções nitrogenadas e as halogenadas. As cloradas, fluoretadas, bromadas. Essas soluções a gente segrega, né? Separa todas as halogenadas, separa todas as nitrogenadas. E essas soluções segregadas, elas têm como destino final a incineração, que normalmente é feita por empresas terceirizadas. E acho que é basicamente isso. Pessoal, tudo bem? Então, essa foi a videoaula de hoje. A gente espera que vocês tenham aproveitado e vocês podem utilizar o espaço da aula para perguntar se vocês tiverem alguma dúvida e a gente acaba esclarecendo e enriquecendo mais a discussão. Tudo bem? Até logo e até o próximo vídeo.